Olá, 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 bem-vindos ao nosso segundo Prosa e Café, o nosso programa onde a gente fala sobre literatura para estudantes universitários. Hoje o nosso tema é literatura infantil. Nós estamos aqui com uma convidada especial, a professora doutora Mariana Cortez. Ela é professora da UNILA e ela é responsável pelo mestrado em licenciatura comparada da América Latino-Americana. E vou deixar que ela se apresente sozinha. Então, vamos passar para nosso convidado, por favor. Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Mariana Cortez, como o colega disse. Estou muito agradecida e muito feliz por estar participando do Prosa e Café aqui na Uniamérica. Agradecer ao professor André Campos pelo convite. É uma oportunidade da gente também estabelecer parcerias entre a UNILA, né, a Universidade Federal de Integração Americana, e a Uniamérica. Eu não sou responsável pelo mestrado, eu sou professora do mestrado em literatura comparada e já há algum tempo, bastante tempo, eu trabalho com literatura infantil. Quando o professor André me fez o convite, ele falou assim, será que dá para a gente tratar um pouco? Ele disse assim, eu já li literatura infantil, e será que não dá para a gente tratar um pouco dessa literatura infantil não tão voltada para crianças e jovens, mas de uma forma mais abrangente, que falasse e que fosse, né, mais sensível a outro. Então, é um pouco isso que eu vou falar para vocês hoje. E eu queria começar com uma história. E nessa história eu queria que a gente fosse, aos poucos, pensando o que ela fala para nós. E se a gente contaria essa história para crianças. Então, eu vou começar a história que chama O Lenço Branco. E diz assim, tínhamos uma casa linda, com paredes de tijolos, azul escuro, como o céu antes de uma tempestade de outono, e janelas bem pequenas, muito comuns nas casas de camponeses, que dava para o bosque e para suaves colinas que circundavam a aldeia. Era uma cidadezinha como tantas outras naquelas terras, com as casas todas em fila ao longo das margens do rio, de águas límpidas, que atravessava as colinas da Transilvânia, na região chamada Ardeal. Lá onde, pouco a pouco, os cumes vão se suavizando, deixando espaço a oeste para a estepe húngara. Transilvânia, terra misteriosa, feita de lendas e mitos, dragões e vampiros, bruxas e mal-olhados, e florestas, imensas e maravilhosas florestas. Nasci naquela terra, naquele mundo esquecido pelo tempo, prisioneiro dos sonhos dos antepassados e, infelizmente, também dos pesadelos de alguns ditadores. Minha aldeia é um pedaço de história antiga, ao abrigo do caos e da tecnologia, com gente simples que se cumprimenta e troca saudações todas as vezes que se encontra na rua, mesmo que talvez nem se conheça. Mas devo dizer que todos lá se conhecem. Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Cumprimento e resposta, simplicidade de alma e coração. Trabalhar a terra era a principal ocupação de todos e ninguém se lamentava. Quando se pede da vida apenas o pouco que basta e nada mais, não existe motivos para lamentar, não é mesmo? Aprendi a cortar a relva com a foice quando tinha apenas 6 anos, 6 ou 7. Lembro-me muito bem, a foice era mais alta que eu e às vezes até o mato era mais alto que eu. Ah, meu Deus, como era cansativo, mas como era bom. Levava as cabras para o pasto, depois as vacas e os búfalos. Ia à escola, tirava boas notas e meus pais ficavam felizes. A vida por lá, naquele tempo, era assim, simples e dura, mas boa de doer. Não era a necessidade que levava os pais a ensinar aos filhos, desde pequeno, os trabalhos do campo.
Eram as tradições transmitidas de pai para filho há quase 1000 anos, desde o tempo em que o povo romeno, veio à luz, solidamente ancorada em suas raízes. Com certeza, ser camponês na Transilvânia não era fácil naquele tempo, como também não é fácil hoje. Mas a vida no campo era extraordinária. Meu pai era um homem duro, um general, consigo mesmo e com os outros. Ele me amava, sem sombra de dúvidas, mas quando eu aprontava alguma travessura, e aprontava muitas, ele me dava surras tremendas. Nestes casos, eu fugia para a casa de algum amigo e ficava por lá até as coisas se acalmarem. O sinal que indicava que tinha chegado a hora de voltar era um pequeno lenço branco na janela, preso por minha mãe, naturalmente às escondidas do general. Na realidade, acho que ele sempre soube desse pequeno código, mas sempre fez de conta que não sabia. No dia em que disse ao meu pai que queria ir embora em busca de sorte melhor, sabe-se lá onde, ele ficou mal, até porque eu era o seu único filho. Se quiser ir, vá, mas não olhe para trás. Não tenha remorso. Vá embora para sempre, disse ele, vencido pela raiva e pela tristeza. E eu, filho, teimoso como ele, fui, olhando para trás de vez em quando, mas fui. No início, mandei cartas, mas meus pais nunca responderam. Depois, o orgulho me fez fazer uma coisa bem feia na minha vida. Passei quase 2 anos sem dar sinal de vida. No final, porém, o camponês que havia em mim, e que, por sorte, ainda não tinha se perdido totalmente na névoa densa, reapareceu e gritou com toda a sua raiva, toda a sua tristeza e melancolia que carregava dentro de si. E assim resolvi retornar, como filho pródigo, como a ovelha desgarrada. Os anos vividos nesse frio mundo ocidental me levaram a tomar estúpidas precauções. Mandei uma carta aos meus pais. Quero voltar, se ainda me quiserem, pendure, mãe, um lenço branco na janela no dia de Natal, como fazia quando eu era pequeno. Você lembra? Se chegar e não encontrar o lenço na janela, vou entender que ainda estão zangados comigo e darei meia volta para não voltar nunca mais. Dito e feito. No dia do Natal, desembarquei na aldeia, mais de 2 anos depois da minha fuga. Resolvi ir a pé 2, 3 quilômetros até a nossa casa. À medida que me aproximava, meu coração batia mais forte. Toda a minha alma esperava ver o lenço branco pendurado na janela. Faltava pouco. Era só fazer a curva do caminho e nossa casa apareceria lá longe. Fiz a curva. E ela não existia mais. Nossa casa de tijolos azuis, como o céu antes da tempestade de outono, havia sumido. Em seu lugar estava outra casa, de paredes brancas e sem janelas. Meu coração parou e 1000 perguntas caíram em mim como pesadas pedras. Talvez tenha reformado, ou construído outra, ou resolvido vendê-la, ou talvez... Ai, meu Deus, isso não. Resolvi seguir adiante assim mesmo, para ver, para entender. Comecei a correr com o coração na mão e quando finalmente cheguei bem perto, entendi tudo. Não era outra casa e nem era branca de verdade. Ainda era a nossa casa, de tijolos azuis como o céu antes da tempestade. Mas meus pais, minha pobre mãe e meu severo general, temendo que o lenço fosse pequeno demais para ser visto de longe, tinham pego todos os lençóis e panos brancos que possuíam e pendurado por todos os lados das paredes, nas janelas e no teto. Essa é uma história de Viorel Boldis e ilustrada. Eu não mostrei a ilustração, mas a ilustração é de Antonella Toffolo, é uma tradução. E é uma história romena. E ela é uma história oral,
né? E que eles acabaram, esses autores acabaram registrando essa história que foi traduzida para o português. E aí a gente pode pensar o que é a literatura, né? O que a gente faz com a literatura? Porque se a gente pensar, a gente vive contando história, né? A gente conta a história, meu vizinho fez isso, eu acabei de ver um acidente. Hoje tem 1000 histórias feias sobre o que aconteceu em Blumenau. E a gente vai contando história também de coisas boas, de amor, do rapaz ou da moça que a gente se apaixonou. E a gente, quando é criança, a gente sabe que a hora que começa o Era Uma Vez, vem história, né? E a gente sabe que, então, é o momento para a gente sentar e escutar. E essa é uma prática que é ancestral na gente. E por que a experiência ficcional, por que as histórias reais, mas toda vez que a gente acha que a gente conta uma história real, a gente conta a história do vizinho, a gente conta a história de um acidente, a gente sabe que aquela história é uma história contada por uma pessoa e que, portanto, é a visão dela. Então, o quanto que de ficção tem nessa história, né? Um autor bem importante para a teoria da literatura, um autor brasileiro que se chama Antônio Cândido, talvez dos críticos mais importantes da literatura, ele vai dizer que a literatura ela é um sentimento que nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. E, de alguma maneira, a gente vai pensando a narrativa ficcional e como ela vai fazendo sentido para a gente, né? Por exemplo, quando você está angustiado por algum motivo e vai assistir um filme, e aquele filme fala muito de perto a você, e você sai do filme com a impressão de que aquele filme, aquele livro foi escrito para você, né? E ali você vai pensando, então, de que maneira as narrativas nos organizam do nosso caos, né? E a gente sabe que a gente nem é bom e nem é ruim, né? Que a gente tem um lado bom e que a gente tem um lado ruim. E que, portanto, a gente é humano. E aí a literatura fala isso. Ela não fala só de coisa boa, né? Muito a gente tem essa narrativa que a gente fala... antigamente se falava na narrativa romântica, né? Que era Júlia, não vou me lembrar o nome das outras, mas Júlia eu me lembro bem, que era uma literatura chamada cor-de-rosa. E um pouco a literatura infantil também é entendida como uma literatura cor-de-rosa, que não pode falar para as crianças ou para os jovens coisas ruins. Mas as crianças e os jovens não passam pela vida? Não são humanos? Como é que a gente pode só colocar florzinha e ilustração, que eu digo redondinha, se o mundo da criança também é caos, né? E aí, um outro autor bastante importante, um filósofo bastante importante, que é o Sartre, ele vai dizer assim, que a literatura, a leitura, ela é uma generosidade do escritor para o leitor. E que esse autor, ele vai tratar das suas paixões, das suas perversões, das suas simpatias, do seu temperamento sexual, da sua escala de valores, e que desse caos, porque uma coisa que a gente tem que pensar é por que um autor escreve? Ele escreve um pouco para falar das angústias dele, né? E o leitor? Ninguém escreve sem motivo, né? A gente escreve, bom, eu posso querer escrever um best-seller e vou querer ganhar dinheiro com a minha escrita, mas normalmente a gente escreve
Muita gente tem o hábito de escrever poesia ou de escrever um conto, e muitas vezes a gente faz isso na adolescência, porque a gente está buscando formas de organizar a nossa vida, né? E o leitor nisso? E por que o leitor lê? Muita gente fala que por entretenimento, né? Para passar o tempo, a literatura é viagem, a gente transcende. É tudo verdade. A gente se torna outro, mas a gente pensa e a gente sente. E talvez a literatura, ela, dentro do que o Antônio Cândido fala, ela é um pouco para organizar esse caos. E daí eu queria retomar um pouco o Lenço Branco e pensar de que maneira essa narrativa oral que foi registrada não diz aqui que é uma narrativa oral. Mas pelas marcações do texto, dá para a gente perceber que ela é uma narrativa muito boa para a gente contar, né? E aí eu retomo a ideia da importância, de como a gente conta, né? E a importância da literatura oral. Talvez a escola dê para a gente, é uma coisa para a gente pensar, mas talvez a escola ingesse muito o que a gente entende por literatura. Por quê? Porque a escola ela tem uma necessidade de transmitir conteúdo, né? E a literatura, eu posso perguntar para um aluno quais são os personagens, onde se passa essa narrativa, mas será que a essência da literatura, aquilo que a gente fala que passa pelos nossos sentidos, seja a literatura ou as artes no geral, né? Pensando que a maneira como eu li essa narrativa oral também tem o seu ritmo, também tem as suas pausas, e na estrutura do que eu li, se a gente pensar na importância, por exemplo, da nossa ancestralidade no contar, então, como as pessoas contavam nos ambientes rurais, de onde vem essa narrativa, por que a gente foi perdendo isso? E por que a gente foi se afastando dessa ideia da narrativa, do oral, do ficcional, né? Bom, e daí vem a literatura infantil. E a literatura infantil tem uma característica muito diferente da literatura adulta, que é, se eu falo Era uma Vez, toda criança vai gostar. Ela sabe que aquele momento é de contar a história e ela gosta desse universo. É muito difícil a gente chegar numa escola de ensino fundamental, tanto de educação infantil quanto de ensino fundamental, eu falar, vou contar uma história, e as crianças falarem, que chato. Normalmente as crianças sentam e falam, oba, pode contar. Só que quando a gente vai ficando mais velho, ali para os 12, 13 anos, que basicamente a gente acha tudo chato, a história também, a narrativa também. E é um momento, então, que a gente vai se desligando da narrativa. Apesar que hoje a gente pode lembrar de alguma coisa importante, que são as narrativas de best-seller das séries, que acabam congregando, né, comunidades na tecnologia. E aí essa questão da contação de história, da ancestralidade, do grupo, é mediado pela tecnologia, né? Agora, é importante a gente dizer que essa narrativa do Lenço de Papel, ela não é menor, ela não teve uma despreocupação no contar. Muito pelo contrário,
Um narrador que tem por objetivo narrar para a criança, ele tem que pensar de que maneira que ele vai narrar aquilo de forma que a criança entenda. Agora, com a mesma densidade, com as mesmas emoções. Então, como é que o autor ele vai fazer isso? E pensando no autor, existe uma perspectiva na literatura infantil, dentro das suas especificidades, que é o que a gente chama de duplo destinatário. A literatura infantil sempre tem um duplo destinatário, que é a criança, mas também o adulto mediador, seja o pai, seja a mãe, seja o cuidador, seja o professor, né? Então, a narrativa ela não pode agradar só a criança. Ela tem que, de alguma maneira, convencer aquele que vai escolher o livro para a criança de que aquilo faz sentido, né? Eu acho que é importante a gente falar que, assim como a gente vai tendo best-seller de literatura adulta, a gente vai tendo também de literatura infantil. Então, por exemplo, o Ziraldo, a Turma da Mônica, né? E é interessante como os meios de comunicação, eu trouxe aquele livro A Parte que Falta, porque uma youtuber, né, leu essa história, e é uma história para criança, mas fez um sucesso tremendo, né? Veja, é uma mediadora que contou uma história, claro que ela é uma influencer, mas por que ela pegou essa história para contar? Que sentido aquela história fazia para ela e para os seguidores dela, né? Só para a gente mostrar o livro aqui para o pessoal. Dá para ela mostrar. A parte que falta, vejam lá, é Jojo o nome da... Juju, da internet. E é uma narrativa que a gente chama uma narrativa verbo-visual, ela tem a imagem e a palavra, e vai contando, então, da parte que nos falta, porque sempre falta, né? E que bom que falta, senão a gente já tinha acabado, né? É sempre importante a falta, porque a falta é o desejo que a gente tem. No Brasil, a gente tem um autor muito importante, hoje muito questionado, no começo do século XX, que é o Monteiro Lobato. Ele é muito questionado por conta dos posicionamentos e da representação que ele tinha na virada do século XIX para o século XX, e a gente pode contestar bastante, mas ele foi um precursor da literatura infantil. Eu não vou entrar em detalhes de toda a polêmica que se tem em torno do Monteiro Lobato, porque não é meu objetivo. Tem gente, inclusive, que fala melhor disso. Mas, a partir dele, a gente tem autores que foram importantes na década de 70. E é interessante a gente pensar que a literatura infantil era um espaço em que a mulher podia ser autora. Porque ela podia ser professora. Ela não podia sair de casa para trabalhar, mas e nem tinha possibilidade muitas vezes de publicar, mas ela inventava história para os filhos. E na década de 70, acho que tem algumas autoras importantes, e uma que eu acho muito boa, que se chama Lígia Bojunga Nunes, e os livros dela são profundamente marcantes, assim. Então, vou contar a história da Bolsa Amarela, que é uma menina que tem 3 desejos. Ela quer ser escritora, ela quer ser grande, então ela quer ser adulta, e ela quer ser menino. Independente de qualquer questão de gênero que a gente discuta hoje, ela quer ser menino porque a vida de menina é muito difícil.
e ela teria maiores possibilidades sendo menina. Essas 3 angústias da personagem, da Raquel, ela coloca dentro da bolsa amarela as vontades dela, né? E a narrativa, a gente vai percebendo essa busca que ela tem, igual a parte que falta, do humano, né? Dos desejos dessa menina. E no Brasil vai ter um outro artista bem importante, que é o Ziraldo, que também vai ser um precursor, que vem da história em quadrinhos, vem do cartoon, e ele vai fazer escola, né, dentro da literatura infantil, porque ele vai migrar, então, das artes plásticas, e o livro infantil ele vai ser composto já desde a década de 60 no Brasil, por palavra e imagem. E o que é a imagem no livro infantil? Para que ela serve? A gente falou da importância da leitura, a gente falou da importância da literatura e o que é a essência dela, a importância do narrar, como que o ser humano narra, a ancestralidade, nós somos sujeitos de histórias. E a imagem, como vale a gente pensar, né? Qual que é a função? É facilitar a leitura? É deixar mais atraente para a criança? É remeter a personagens conhecidos, como os personagens da Disney ou Maurício de Souza? É redundar, é contar de novo o que foi dito no texto verbal? E aí, quando a gente vai olhar a literatura infantil, a gente vai perceber, e eu estou falando não apenas daqueles livros que estão expostos de maneira geral em supermercados, em shopping center, mas uma literatura infantil que começa a trabalhar as artes plásticas dentro da produção, que traz técnicas, seja a aquarela, a xilogravura, a colagem. Então, ela vai trabalhando com técnicas que, de alguma maneira, traz também para a criança, não só, então o livro infantil traz não só a questão literária, narrativa, mas também todo um repertório estético das artes plásticas. E aí a gente pode pensar de que maneira que essa ilustração ela não fecha o conteúdo, ela não redunda o conteúdo, mas ela abre possibilidades de interpretação. Essa narrativa que eu li e eu transformei uma narrativa escrita em oral. Uma outra possibilidade, uma outra linguagem. Mas se a gente abrir esse livro, ele também vai trabalhar com técnicas de preto e branco ou de colorido, que também vão fazer com que a criança entre nesse universo das artes plásticas. Algumas cidades não têm possibilidade, como as grandes capitais, de ter acesso a galerias de arte, a museus, a uma gama de coisas que, bom, nas capitais, sim, a gente tem. Mas o livro infantil pode estar na escola, o livro infantil pode estar numa livraria. E a importância também, então, dos adultos mediadores na escolha desses livros para crianças. E aí eu indicaria para quem tem interesse que ficassem sempre atentos aos prêmios, porque a gente tem uma recomendação. E nas escolas públicas, tanto no ensino fundamental 1 como na educação infantil, dentro de um programa que chama PNLD, acho que é isso, do livro didático literário, se faz uma boa seleção. Então, para os professores, para os estudantes de pedagogia, as bibliotecas das escolas no Brasil
tem uma possibilidade de literatura bem importante, e é na escola pública, né? Tem uma autora de que eu gosto muito, e aí eu já vou passando para os finalmente, que ela vai dizer assim, a literatura, essa é uma antropóloga, ela vai dizer que a literatura também é um refúgio. Ela vai trabalhar sempre em contextos que ela chama contextos de crise, seja uma guerra, seja um abrigo de refugiados. Tem uma cena muito bonita que ela vai narrar num dos livros dela, que é numa escola, numa comunidade no Rio de Janeiro, em que está tendo um tiroteio no entorno, e aí um professor de artes, de violão, coloca todas as crianças no corredor da escola para tocar violão, para as crianças não escutarem os tiros. Nesse sentido que ela vai falar que a arte é um refúgio. Então, de alguma maneira, essa ação desse professor na proteção desses alunos por meio da arte é alguma coisa que ela vai defender. Então, o literário, o espaço do literário como um refúgio simbólico de experiências humanas. E também, isso, importante, um espaço que a gente tem que garantir aí uma luta para que todos tenham acesso e que seja um espaço democrático. Por isso a importância de ter esses livros, porque a gente sabe que esses livros também não são acessíveis a todos pelo preço, né? A importância de ter esses livros nas escolas, né? Acho que é importante agora a gente pensar também em como que a gente sai desse encantamento primeiro das narrativas orais e como é que a gente, então, se afasta disso. E por que que a gente afasta? Por que que ocorre isso de a criança ter um encantamento e o adolescente, o adulto, entender a leitura e a literatura como entediante, com dificuldade? Por que que a gente passa disso para aquilo? O que faz a gente se desgarrar, né? Bom, a gente pode pensar que a correria do dia a dia, a questão de que a televisão, o cinema, são narrativas mais fáceis, mas em teoria, né, vocês estão num curso de comunicação, tem filmes absolutamente complexos que exige uma leitura, assim como no livro, o leitor não dá para ele ser passivo diante da narrativa. Ele tem que, de alguma maneira, completar essa narrativa. Quando eu estava contando a história do lenço branco, a gente tem a parte da imaginação da gente. E a imaginação da gente, que vai complementando essa história, às vezes foge, né? Então, quando eu estava contando, pode ser que a cabeça de vocês tenha ido para outro lugar e que vocês tenham uma parte da narrativa que vocês nem lembram e nem escutaram, né? Não tem problema. Se uma coisa lembrou a outra e se remeteu a outra e se fez com que vocês, de alguma maneira, se mobilizassem para isso, tá bom. Só que muitas vezes, quando a gente vai ler, a gente tem cobranças. Cobranças de ler bem, cobrança de ler certo, cobrança de entender e se sentir menos porque não está entendendo, cobrança de que eu sempre começo e paro. Eu posso dizer uma coisa para vocês, eu nunca consigo assistir uma série inteira, porque chega uma hora para mim que a série começa a ficar chata, ou eu não assisti série boa. E quando eu assisto série, eu tenho que maratonar,
porque senão eu perco o fio da narrativa. E é interessante, porque eu sou uma pessoa que eu fui criada com novela, que era um capítulo por dia. E a gente tinha essa ideia de esperar no dia seguinte o que ia acontecer, né? Ou a seguir cenas do próximo capítulo. E a série tem isso. Mas por que eu não consigo assistir uma série por episódios? Eu tenho que assistir tudo numa maratona, né? Às vezes eu fico pensando o que na minha leitura de série diferencia do outro. E aí eu acho que é isso. Assim como os livros a gente pode ler do nosso jeito, a série a gente pode assistir do nosso jeito. E não tem, quando a gente é adulto, que a gente não está mais na escola, essa obrigação de ler do jeito certo, né? Então, o que talvez a gente tenha uma maior dificuldade com as narrativas escritas seja produto da nossa atenção com aquilo, né? Da cobrança que nos foi colocada. Então, eu fico pensando busquem possibilidades de leitura, mas no sentido de não a obrigação de ler, e nem porque ler é bom, porque essa é uma ideia que a gente tem, de que ler melhora o vocabulário, ler faz a gente ir melhor na faculdade, ler faz isso, faz aquilo. A gente pode ler, assim como a gente assiste uma série, quando a gente vê um filme e como a gente conta a história, né? Então, é um pouco isso que eu queria conversar com vocês e abrir as possibilidades das perguntas a partir disso. Por que isso ocorre? Por que a gente se distancia tanto do texto verbal ou da narrativa oral? Apesar que da narrativa oral eu acho que a gente não se distancia, porque a gente gosta de contar a história, né? Então é isso. Então, essa foi a nossa professora. Agora nós vamos abrir algum espaço para as perguntas. Eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Manda no chat. Passa aqui. Oi, Mariana. Oi. Primeiro, agradecer a sua presença aqui. Para mim foi muito interessante ouvir sua fala, porque eu nunca tinha pensado a literatura infantil dessa forma. E foi uma série de questões que vieram, né? E eu fiquei pensando, assim, que pelo que você mostrou, e pelas minhas memórias também, enquanto leitor infantil, a literatura infantil, ela tem essa junção com as outras artes e ela se torna bastante estimulante também, porque tem ali outras sensorialidades presentes na leitura, né? E aí eu fiquei pensando nesse desafio também de o quanto essa sensibilidade ela não é tão desenvolvida em relação à palavra, mas em relação aos outros elementos que estão ali. E aí a minha pergunta seria mais nesse sentido. Como a gente consegue desenvolver essa sensibilidade nas crianças de enxergar a palavra, o texto, também como um elemento sensorial, um elemento de sensibilidade? E uma outra pergunta também aí seria mais voltado para aquilo que você falou, que o texto infantil ele geralmente tem a dupla destinação, né, o mediador e a criança. E aí eu fiquei pensando, quais as características de um texto infantil? O que caracteriza um texto infantil? É uma mera indicação de público-alvo ou tem ali um estilo de escrita que a gente consegue ler e falar, isso é literatura infantil? Como a gente consegue diferenciar uma literatura infantil de uma literatura infanto-juvenil também? Quais seriam os limites para a gente caracterizar um texto como texto infantil? Primeiro da sensorialidade, né? Do sensorial no livro infantil. É interessante você colocar a ideia da palavra, e ela é mesmo, né? Porque ela é auditiva e quando a gente lê, não diz a narrativa, a gente lê na cabeça, né? Então, parece que está mais distante do tato,
da visão, e como que a gente escuta. Mas os autores, e aí pegando já a outra, existe um termo que é bastante questionado nos estudos literários, que se chama literariedade, que mais ou menos na década de 60, os autores começaram a falar assim, os teóricos da literatura começaram a falar assim: olha, tem alguma coisa que define um texto literário de um que não é literário, né? Então, quando a gente vê determinada literatura, a gente fala assim: essa literatura ela é aberta e dá espaço para o leitor, ou é uma literatura meio chapada, que não dá nenhuma possibilidade de interpretação para o leitor. E aí a gente tem a questão dos órgãos de sentido. Se a imagem também é chapada, então são personagens, eu sempre digo, personagens redondinhos. Quando a gente vai em escola, professores, não fiquem bravos, eu sei que vocês são talentosos, mas a gente entra na escola, está tudo em EVA, é sempre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Mônica, às vezes o Mickey. E aí, como é que a gente vai trabalhando as sensações nas crianças? E a palavra também tem isso. Então, na marcação de pausas, na repetição de palavras, na musicalidade que a palavra tem. E talvez o que precise são os mediadores na formação dessas crianças como leitores, porque uma das coisas que criança, quando está sendo alfabetizada, e agora, então, eu tenho um projeto ali na Vila C, e a gente tem bastante criança que está aprendendo a ler com 8, 9 anos, né? Por conta da pandemia, está aprendendo a ler. E aí, eles se perdem na leitura, e o ritmo se perde. E aí vai ficando difícil, porque você para de fazer sentido se você vai lendo a palavra A, B, B com A, Bá. Então, esse conjunto, e por isso que os educadores, eles têm que ler história em voz alta para as crianças, para elas irem marcando o ritmo, para elas irem sentindo a palavra no corpo e alfabetizando, né? Nessas duas coisas. Então, a palavra, ela também tem todo esse trabalho como a aquarela, como diferentes texturas, né? Como no cinema, os enquadramentos, né? Então, eu acho que essa pergunta que você fez é muito, muito boa para a gente pensar o que a palavra tem de sensorial, né? Mas tem muito, né? Quando a gente está falando de amor, por exemplo, tem muito de sensorial, né? Obrigado. Eu estava aqui ouvindo, estava escrevendo agora também aqui comentários. E eu fiquei pensando em várias coisas enquanto estava ouvindo você falar. E uma das coisas que me chamou a atenção era: existem várias narrativas clássicas infantis que elas vão falar sobre um comportamento que deve ser evitado, deve ser reprimido. Então, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, né? E assim sucessivamente. João e Maria. Então, são coisas até pesadas, né? Abandono dos pais. João e Maria, por exemplo, queima a bruxa dentro de um forno. É uma coisa pesada. E o que me chama a atenção é que quando a gente conversa sobre essas histórias, as pessoas sempre falam: tem a ver com os irmãos Grimm. Mas mesmo assim é estranho. Alguém fala para uma criança que você jogou uma pessoa dentro de um forno e a criança cozinhou, né? Eu falo isso porque eu tenho uma filha, eu fico imaginando a minha filha chorando só de ouvir uma história dessa. Por que isso com as crianças que, tradicionalmente, na nossa sociedade, a gente associa muito a fragilidade, a gente associa muito a proteção, e a gente tem uma história que
dependendo do horário, se a gente filmasse como ficção, na televisão provavelmente não passaria em qualquer horário, mas é ainda literatura infantil. Por que isso? É que são narrativas, André, né? Essa pergunta é uma pergunta recorrente para quem trabalha com literatura infantil. E é narrativa oral que foi registrada. Narrativa oral que fala do seu contexto. Tem o Darton, um historiador, vai falar muito disso. Essas narrativas orais, elas são pesadas e são de um contexto em que não tinha essa proteção da infância. Nem tinha esse conceito de infância. Essa ideia da proteção da infância e a proteção hoje muito forte da infância, diferente, por exemplo, já de mim, hoje a proteção da infância é muito grande. E aí a gente é outro tempo, né? Com outras possibilidades, né? Naquela época, eu colocava o João e a Maria dentro da selva porque eu não tinha dinheiro para dar comida, né? Hoje tem um monte de gente que também não tem dinheiro para dar comida, né? Daí põe a criança na rua para vender pirulito. Então, a gente está falando de uma criança protegida, que é uma criança de uma determinada classe social, né? Mas tem a criança desprotegida. Aí, quando você estava falando, eu fiquei pensando, eu estou mobilizada hoje, né? Com o caso de Blumenau. E aí eu fiquei pensando assim, se a gente deixa na sala uma criança assistindo um programa, como é que chama esses programas? Tipo, eu vou falar o nome do autor, da Atena lá, é pior do que os Irmãos Grimm, né? Esses programas sensacionalistas. Se a gente deixa a criança ali, e a criança tem um outro autor, um psicanalista, que eu não tenho dados para afirmar isso, mas ele diz que na ideia do era uma vez, a criança mobiliza o imaginário. Então, para a gente, adulto, pode ser horroroso queimar criança na fogueira, mas para a criança é ficção, né? Eu me lembro que na minha época o Pica-Pau, o Frajola saíam, davam porrada, o Frajola batia a cabeça na parede, se espatifava, e era tudo absolutamente normal, se jogava do precipício, mas nada daquilo no imaginário da criança é verdade, né? É o ficcional, né? Vai depender, eu acho, que da mediação do narrador. Uma vez eu estava contando, uma aluna estava contando a história da Chapeuzinho Vermelho e essa versão terminava com um final feliz. E era uma criança aqui de uma zona rural aqui de Foz do Iguaçu. Ela falou assim, mas a vida não é assim, não acaba feliz para sempre. E aí você dá um baque. Aí, essa história eu contei para uma criança da Vila C, e o general que dá surra no menino e tal, ela falou assim, porque lá não tem conselho tutelar. Então, são respostas. Então, contar a narrativa para a criança assim, e a criança interrompeu a leitura na hora da surra e falou assim, porque lá não tem conselho tutelar. Então, você acha que está indo num sentido, e aí a criança vai para outro, né? E vem essas coisas reais, do tipo, não é feliz para sempre, eu não gostei dessa história porque é muito imaginada, às vezes eles falam isso, é muito imaginada, não acontece na realidade. Eu costumo contar a história, eu não conto, eu leio sempre. E as respostas são as respostas mais... Claro que não sempre, mas tem umas que você fala assim, gente do céu, eu nunca teria ido por esse caminho, mas a criança vai. Então, esse psicanalista vai dizer que todas essas narrativas, de alguma maneira, como esses outros autores, organiza,
né? E são simbólicas. São simbólicas aí dentro da psicanálise, né? Que eu não sou especialista, mas trata da questão da morte, da perda, e de alguma maneira vai mexendo com esse inconsciente. Alguns outros colegas vão fazer algumas perguntas, mas antes, eu acho que o livro que você está falando é Psicanálise dos Contos de Fadas. Tá ligado? Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim, a Psicanálise dos Contos de Fadas. Quem procurar o livro pode achar para comprar na internet, tá? E tá livre também, se a gente pode fazer propaganda. Não pode. O som não tá saindo? Só o som. O primeiro capítulo é muito bom, a introdução. Então, a gente teve um pequeno problema do som aqui, mas a gente recomendou a Psicanálise dos Contos de Fadas. Eu procurei esse livro porque eu lembrei dele enquanto você estava explicando. E agora vamos passar para alguns colegas que estão aqui, depois vamos ler as perguntas da internet. Tá. Boa noite, me chamo Eduarda. Queria saber como a literatura pode influenciar no desenvolvimento de uma criança. Eu acho tudo o que a gente vive influencia e faz a gente, né? E a literatura também. Tanto quando a gente produz, quanto a gente escreve. Eu acho que o mundo ficcional, eu sou uma defensora do mundo ficcional, porque é um pouco, muito, a minha história de vida vem do teatro. Vem de ler peça de teatro. E numa fase da vida que eu falei dos 13 anos, em que o mundo está um caos, né? Tudo parece que está acontecendo com a gente, ou a gente acha que tudo é muito grande, né? E aí, de alguma maneira, esse universo de fazer teatro, de ler teatro, foi me organizando. Então, eu acho que a literatura, ela faz isso com a gente, né? Tem um livro, deixa eu mostrar para vocês, esse, agora não, Bernardo. Essa história aqui conta a história do menino, o Bernardo, que esse livro aqui dizem que ele foi proibido nas escolas. Porque, assim, o Bernardo quer conversar com a mãe e com o pai. Então, diz assim, oi, pai, disse o Bernardo. Agora não, Bernardo, disse o pai. Oi, mãe, disse o Bernardo. Agora não, disse a mãe. Daí o Bernardo começa a criar um monstro. Ele começa a conviver com o monstro. Até o ponto, então, o monstro entrou na casa, o monstro fez uma... Aí o monstro fala com a mãe não vê. O monstro fala com o pai, não vê. Até o ponto de que o Bernardo vira o monstro. E a mãe não percebe, a mãe coloca o monstro para dormir. E o Bernardo virou um monstro. Então, fala de uma coisa, de um assunto pesado hoje, né? Que por mais que a gente tenha uma superproteção da infância, é uma superproteção talvez mais falada do que efetiva. Porque a pandemia mostrou isso. Tem famílias que sim, que tiveram uma atenção, que continuaram alfabetizando, dependendo da classe social. Teve, dependendo da classe social, que as crianças continuaram brincando na rua. E teve gente que ligou a televisão e o tablet, né? E não teve atenção, era o Bernardo, né? Esse livro... Daria para fazer uma experiência, eu nunca fiz, de ler para as crianças, para ver como é que elas reagem diante disso. E veja, não foi colocar a criança na fogueira, né? Mas foi, né? Virou monstro. Agora vamos ler algumas perguntas da internet, mas antes eu também queria deixar outro livro que também fala sobre isso, sobre a proteção da infância, que é o História Social da Criança e da Família, do Philippe Arrier. Ele é um historiador medieval francês
Então, se você ainda não conhece, fique conhecendo que ele é maravilhoso. Ele vai falar do conceito de infância. Sim, sim. Exatamente por isso que eu trouxe. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. Nós temos aqui uma pergunta. Por que você acredita que as animações da Pixar são tão bem recebidas como entretenimento para adultos e poucos livros infantis que têm essa abertura? É porque hoje a gente tem esse fenômeno Porque Pixar, a Pixar é muito boa. Eu me lembro de de um filme que eu adoro, que já é passado, que é o Shrek. Por quê? Porque ele era feito para as pessoas da minha idade com filho. Então, assim, todas as referências intertextuais ali eram referências para mim. Então, eles utilizam essa questão do duplo destinatário. Hoje eu assisto menos animação, porque provavelmente eles falam menos para a minha idade. Eu não tenho tanta referência, porque eu já passei da idade de ter filho, né? Então, eles pegam normalmente na geração dos 30. Então, as minhas referências de 30 já não são tão assim. Então, é uma empresa, é comercial. Eles têm coisas que é uma narrativa que começa. Vocês já viram que quando está bom para a criança perder a paciência, tem uma perseguição? Então, assim, quando a criança vai perder a paciência no cinema, porque ficam contando muita história, começou a ser muito narrativo, tem uma perseguição, né? Eu me lembro de uma agora, que é na Itália, que passa, é Luca, E aí, a hora que começa a ficar chato, vem a perseguição. E daí você fala assim, gente, mas por que a perseguição agora? Não tinha sentido muito ter uma perseguição. Aí é para chamar a atenção da criança, é a hora que ela fica... Então, tem um diretor de cinema que eu acho fantástico, que é o Steven Spielberg. E eu falo assim, ele é um maestro, porque assim, ele faz a gente chorar, ao mesmo tempo que a gente está chorando, a gente está rindo. Depois a gente está se emocionando com amor, a gente está apaixonado, depois volta. Então, ele é meio que um maestro que ele vai regendo o público, né? E essas narrativas, elas têm a questão comercial, mas elas são, na minha perspectiva, muito bem realizadas. A gente tem o exemplo de Luca, mas esse exemplo do Shrek é perfeito, porque É Shrek ele é uma animação para crianças, mas com muitas referências adultas. A gente tem as musiquinhas do primeiro filme, a gente tem as referências das falas do burro, a gente tem os acontecimentos de todos os filmes, que são meio... de uma geração. Sim, tem até um meme que é quando o feminismo começou. Aí tem a cena do terceiro filme do Shrek, das princesas se resgatando. Então, é muito legal. Agora, tem mais uma colega querendo falar. Aquele Monstros S.A. é bom também. Muito bom. Oi, boa noite. Meu nome é Maria. E eu, aproveitando essa questão dos filmes, eu queria perguntar se esses filmes infantis, todo mundo acha que é coisa bobinha, né? Assuntos bobinhos e coisa. Eu queria saber se seria importante abordar temas um pouco mais profundos nesses filmes para a criança já ter um entendimento, por exemplo, de alguma coisa mais séria, como vou ir um pouco mais longe, assim, um abuso, ou quando alguém força ela alguma coisa. Seria importante trabalhar tanto isso na literatura como nesses filmes. Você tem razão. Esses filmes, eles são de entretenimento, né? No caso do Shrek, ainda tem a questão do... não é príncipe e princesa, é ogro, né? E faz pum. Então, é um pouco isso. Então, tem uma leitura. A questão dos Monstros S.A. Está vendo que minhas experiências são todas antigas. O mesmo do Luca e tal, que é aquele amor e não sei o quê. Sim, são menos profundas do que abuso. Tem um livro infantil que eu gostaria de fazer uma experiência, mas eu ainda não sei como, que chama Leila, do Tino Freitas, e que fala de abuso. E é um livro que valeria a experiência de contar para a criança para ver como que ela vai receber. Para adolescente, eu já contei.
E quando eu contei para adolescente a questão do abuso, ela já imediatamente, de uma escola pública, Meu Corpo, Minhas Regras, Ela percebeu. na hora e já deu um silêncio inicial. Daí elas já começaram assim, vamos fazer um cartaz, vamos colocar na escola, Meu Corpo, Minhas Regras, ninguém toca em mim. Então elas já estavam, as meninas, os meninos ficaram mais quietos, mas as meninas já estavam mobilizadas para a temática, né? Eu acho que os temas são importantes, mas também a gente não pode esquecer, e vocês, não sei se todo mundo é da comunicação, mas também os recursos estéticos que a gente vai aprendendo à medida que a gente assiste essas coisas também, né? Eu sou da psicologia, eu sou o único da psicologia aqui. Aí temos mais 2 perguntas e aí a gente... Mais 5? Tudo bem, nosso diretor está aqui falando. 5 minutos. Então a gente vai passar para a última pergunta, vai ser do nosso colaborador Felipe. Eu fiquei pensando um pouco sobre o que você falou do livro que foi proibido nas escolas e também sobre a fala da Maria Eduarda. E eu queria saber, assim, quando essa proibição ela vai para um lado mais ideológico, assim, de pensar escola sem partido, por exemplo, não abordar certos temas, e isso vindo de uma pressão, às vezes até dos pais, das crianças, por um conservadorismo. Como é que a gente pensa o desenvolvimento dessa literatura e também da diversidade da literatura e da continuidade e também da inserção de novos temas? Se existe uma mobilização da categoria assim, dos artistas, escritores e até mesmo dentro de políticas culturais da manutenção assim, de uma literatura que seja livre, que seja diversa e que incorpore esses temas que muita gente quer barrar, mas que eles são essenciais e são importantes para a educação. Eu acho que você falou a palavra-chave, Felipe, que é a diversidade de narrativas. O que a gente talvez tenha que pensar é não ter narrativa única. E essa questão da censura na literatura infantil, ela é comum. Teve uma polêmica que tiraram um conto tradicional da Imengarda porque o pai abusava da filha na narrativa, né? E vem a censura da narrativa. Eu, de verdade, não tenho uma opinião formada. Por exemplo, o Leila, que eu acabei de contar, que é de abuso. Eu, como mediadora, eu tenho que pensar se eu estou preparada para ler esse livro. Eu acho que na escola pode ter, mas aí o professor ele tem que estar preparado, né? E a gente, como pai, como mãe, como tio, como vô, como vó, tem que ser uma opção, mostrar que tem outras coisas também e ver se você está preparado para contar aquela narrativa. Porque a criança vem com perguntas. Ou se a criança não vem no ato, ela vai ficar com aquilo remoendo na cabeça e ela, se você dá liberdade, ela vai perguntar. E às vezes ela pergunta falando de outra coisa, né? Então, assim, eu sou... vou contar o caso do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato eu defendia veementemente porque eu achava um precursor da literatura infantil, a Emília, a linguagem. Até o dia que eu fui ler para as crianças hoje. Então, eu peguei o livro e estava na biblioteca e eu não tinha relido. E aí eu peguei o livro porque a criança pediu e fui ler em voz alta. E aí foi me dando uma vergonha de como é que eu lidava com porque é preconceituoso, é racista. Como é que eu lidava com tudo isso falando para a criança. E aí eu comecei a pular a palavra. Daí eu falei assim, gente, como eu não estou preparada para ler Monteiro Lobato mais na escola. E era uma coisa que eu tinha assim como
começava essa discussão e eu falava, ai, que discussão inócua, né? A hora que eu fui ler como mediadora, me deu coisa. Eu tenho uma experiência pessoal com Monteiro Lobato maravilhosa. Eu lia quando eu era criança. Hoje, relendo Monteiro Lobato, eu percebo que eu não tinha que estar lendo aquilo. É tipo o que o André falou, né? Dos irmãos Grimm. Sim. A hora que você fala, ui. Na hora que você para raciocinar. É. Com licença. Opa, quase caiu. Mas, professora, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. A gente agradece a Unila por ter cedido aqui. A gente também agradece a Uniamérica Descomplica, para que a gente, por nos ceder o espaço, por nos permitir fazer o programa aqui hoje. É muito importante de agradecer a eles. E também a participação de todos os envolvidos, porque aqui tem uma equipe grande de monitores aqui do Labicom que possibilitam a qualidade, o trabalho, que possibilitam a gente fazer tudo. Então, pessoal, uma salva de palmas. Eu agradeço também a iniciativa de vocês, é bem bonito de ver toda a estrutura. Quem está assistindo não vê, mas é bem bonito e uma oportunidade, acho que para os estudantes de acompanharem uma produção tão legal. Então, obrigada. Um último recado, pessoal, por favor, se inscrevam no canal do Labicom, deem like, compartilhem o vídeo com os amigos que vão achar interessante. A gente tem próximos episódios que também serão transmitidos ao vivo, então assina e coloca o sininho, por favor, para a gente conseguir você saber sempre quando vai ter um vídeo novo no Labicom. E a gente não vai postar só isso, tá? Temos outros programas vindo. Então, é verdade. A gente tem um próximo evento, que vai ser a Sessão Boulevard. A gente vai realizar aqui na Uniamérica, o pessoal... é semana que vem, né? Verdade. A galera tá falando no ponto aqui. Não, brincadeira. Mas o pessoal, eu estou convidando a todos para virem na Sessão Boulevard. Quem quiser, a gente vai deixar um link para as nossas redes sociais, onde nós vamos postar mais informações sobre a Sessão Boulevard. Professora, muito obrigado, tá? É um prazer receber a senhora. E, por favor, volte mais vezes. Acompanhe o nosso programa também. Venha participar. Acho que sua experiência é belíssima e riquíssima para a gente como estudante. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Tchau, pessoal. Boa noite. Até o próximo programa.